Eu sou Silvio Sebastiani. Meu pai é Dido Sebastiani, mamãe Maria de Lourdes Nunes Sebastiani. Eu nasci em Batatais, no estado de São Paulo, no dia 2 de agosto de 1929. Mas logo em seguida nós mudamos para São Paulo. Eu vim para Curitiba, que é o ponto principal, em 1946. Eu vim para cá porque o papai tinha uma indústria de artefatos de couro em São Paulo e transferiu uma parte dela para Curitiba, porque aqui a mão de obra era muito boa, além de ser barata. Aqui só existia, nessa área de artefatos de couro, a firma Pugsley, depois a do meu pai, Stani. Mas o papai me mandou primeiro para cá. Eu vim aqui estudar no Colégio Santa Maria, pelas mãos do Sr. Pedro Prosdóximo, que era amigo do papai. Mais tarde o papai veio para cá, mas no primeiro dia que eu fui no Colégio Santa Maria, eu encontrei dois amigos. Os dois tinham vindo de fora também. O Luiz Alberto Dalcanale, o Neno, que veio de Caxias do Sul, e o Constâncio da Silveira Neto, que veio de São Paulo. E nós ficamos amigos em 46. Nós formamos aí 70 anos de amizade. Até hoje nós somos amigos. Estamos sempre juntos, sempre um sabendo do outro. Mais tarde apareceu mais um. O Luiz Alberto Dalcanale, o Neno, namorou a Zorá. E a Zorá era filha do Dr. Aramis Ataíde, ou seja, a sobrinha do governador Bento Munhoz da Rocha Neto. E com isso aparentou também o filho do Dr. Bento, que é o Caetano Munhoz da Rocha Neto. O Caetano é meu amigo até hoje, me telefona toda semana, e nós três formamos uma amizade muito forte. Mas em 1954, o Neno inventou ser candidato a deputado estadual. Ele já estava noivo da Zorá, que era filha do Aramis Ataíde, que era deputado federal, cunhado do Dr. Bento, quer dizer, o meu já estava dentro da política naquela altura de 1954. Aí veio uma eleição em 54, prefeito de Curitiba. E foi escolhido o major, que era chefe de polícia, Ney Braga. E eu já entrei na campanha junto com o Ney Braga, comecei a sair com ele, estavam construindo o Centro Cívico, eu subi aquelas escadarias todas do Centro Cívico com o Ney Braga e ficamos amigos. O Ney Braga foi lançado pelo PSP, porque o PR era o partido do governador, estava em queda. Foi o PSP, que era o comandante dele, era o coronel Luiz Carlos Tourinho. E fizemos a convenção, eu me lembro bem, fizemos a convenção no partido, na Visconde de Guarapuava, um prédio pequeno, do lado da Câmara Municipal. Dali, terminando a convenção à noite, o Ney Braga convidou todos nós para ir para a casa dele. E nós fomos à casa dele. Sentei do lado dele, dentro da casa, e ele falou para mim, sabe, Silvio, eu não conheço política, não sei como é que faz política, eu nunca fiz isso. Eu falei, major, vamos fazer o seguinte, o senhor amanhã, eu lhe pego aqui, o senhor vai na fábrica do meu pai. Lá tem mais de 100 empregados. O senhor vai bater papo com os empregados e já começa a fazer política ali. Ah, tá certo. No dia seguinte eu peguei ele, tanto é que mais tarde, entrevistando ele, ele disse, teu pai me ajudou muito. Foi mesmo, papai ajudou. E assim eu entrei na política. Ajudei o Neno na eleição, ele não foi feliz naquela eleição de 54, porque não se elegeu, foi o segundo suplente de deputado estadual. E o doutor Aramis, em 54, eu tinha falecido no dia 24 de agosto, o presidente da República, Getúlio Vargas. Assumiu na presidência da República o senhor Café Filho, que tinha sido deputado federal e amigo pessoal do doutor Bento. E eu vi amigo também, comecei a lidar junto com a campanha do doutor Aramis Ataíde. Mas certa noite eu estou na casa do doutor Aramis e o doutor Bento chega lá e procurando o doutor Aramis. Eu falei, olha, o doutor Aramis está em campanha, está no interior, está em Maringá. Por quê? Não, porque o Café Filho vai nomear o Aramis ministro da Saúde. E eu procurei entender o doutor Aramis, não achei, deixei um recado no hotel em Maringá para que ele viesse para Curitiba. Ele veio para Curitiba. De manhã eu peguei a senhora dele, a dona Maria Zorá, e a Zorá também, e fomos de automóvel no aeroporto esperar o avião que vinha o doutor Aramis. Ele desceu do avião,
A escada naquela época dava para entrar em 54 até lá dentro. O doutor me desceu a escada muito nervoso, achando que era a mulher dele, a mãe dele, a dona Didi, que estava com uma certa idade. E o que houve, Silvio? Eu falei, houve o seguinte, o senhor vai ser ministro da Saúde. Quer dizer, quem deu a notícia de ministro da Saúde, o primeiro-ministro do Paraná fui eu, Silvio Sebastião. Bom, aí viemos nossa força, o Ney Braga se elegeu prefeito e assim comecei a entrar na política. Em 55 o Ney queria que eu fosse candidato a vereador, mas nessa época de 55 mesmo, eu tinha também um convite do doutor Aramis para ir para Toledo, para ficar em Toledo no cartório de registro de imóveis de um genro dele. Eu então já estava preparado para ir a Toledo. Mas no carnaval de 55, na minha vida, eu fui passar com a família toda da Alcanal e os Bornhaus, que o Paulo Bornhaus era muito meu amigo e é até hoje. Fomos lá e fomos a um baile lá do Clube Guarani. E eu comecei a dançar lá com uma moça, que eu acho que era muito bonita até, e perguntei para ela, onde você mora? Ela falou, mora em Curitiba. Que rua que você mora? Eu moro na Conselheiro Laurindo. E você? Aí eu moro também na Conselheiro Laurindo. Aí eu moro no 95, aí eu moro no 107. Resultado, eu cheguei para ela e disse assim, eu vou casar com você. Pode se preparar. Ela foi lá, contou para a mãe dela, para a família dela, riram de mim. Bom, foi embora, voltei para Toledo, comecei minha vida em Toledo, no cartório. Em 1956, no ano seguinte, eu casei com a Clori. Já temos 60 anos de casado. Não? Bom, essa foi minha vida. Depois, na política, eu fiquei ajudando em todo lugar. Veio a eleição de 58, depois de 54, veio de 58. A eleição de 58 foi uma eleição pesada, porque o doutor Bento já está terminando o mandato dele, já tinha terminado, e o senhor Moisés Lupion, que era o governador em 56, não? Até 58. Depois, nessa época, o Neno foi candidato a deputado estadual, novamente, não? Pelo PTB, pelo Souza Naves, que aliás fui eu que levei ele para o Souza Naves, e o Souza Naves era meu amigo e eu era PTBista. Não? Levei ele para o PTB e o Neno foi candidato em 58 e se elegeu. Ajudamos ele, ele se elegeu. Em 58 elegeu Iberê de Matos, prefeito de Curitiba, o Neno do Alcanal, deputado federal Luiz Carlos Tourinho, que se elegeu deputado federal, e o senador, o nosso grande líder, o senhor Abilon de Souza Naves. A eleição de 58 foi tranquila, foi boa, foi ótima. Em 59 vai e falece no dia 12 de dezembro de 59 o nosso senador Abilon de Souza Naves. É difícil para mim falar esse nome, muito difícil. É muitas saudades. Bem, vamos em frente. Em 1960, eleição para governador e o Ney Braga se elege governador do estado do Paraná. E tinha que fazer um acordo com o PTB. Mas nessa época, já em 64, houve o grande golpe militar. E esse golpe militar, eu estava na rua, o PTB de Curitiba, do Paraná, os deputados estaduais, mandaram fazer um folheto pedindo ao povo que ficasse, aguentasse a parada a favor do João Goulart, não deixasse derrubar o João Goulart. Eu, então, o que eu faço? Eu estou na Praça Carlos Gomes distribuindo aquele folheto e fui preso. Eu fui conhecer o comandante do QG aqui, o general Dario Coelho. Ficamos lá, fiquei lá quase meio-dia, lá, 10, 12 horas, preso, por causa do tal folheto, mas depois me liberaram e assim larguei. Bom, aí a eleição isso foi em 66, e veio em 65 veio uma eleição também novamente, que é a eleição para governador do estado. Foi candidato a governador o doutor Bento, pelo PTB, e do outro lado o Paulo Pimentel. Paulo Pimentel com apoio do Ney Braga. Não? O Ney Braga que lançou ele candidato. E elegeu-se o governador do estado,
o Paulo Pimentel, pelo PTN, que ele se elegeu governador por um só partido, porque era um partido do Aníbal Cury, que estava na época meio comandando a política do Paraná. Depois, logo em seguida, em 66, no começo de 66, o governo federal, ou seja, a ditadura militar, aí faz a extinção de todos os partidos políticos existentes. A UDN, PTB, PSDB, aqueles partidos todos foram extintos em janeiro de 66. E foi criado, então, 2 partidos políticos no Paraná. Foi criado a Arena, que era um partido do governo, dos militares, que apoiava a ditadura, e do outro lado, aqueles que não apoiavam a ditadura. Aqueles que não apoiavam a ditadura foi o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Foi presidente do MDB Miguel Bufara, aqui no Paraná, e eu fui ser o secretário do diretório regional do MDB no Paraná. Depois organizamos a eleição toda, porque naquele ano de 66 tinha eleição para deputado, para senador, para deputado estadual e deputado federal. E nós fomos organizar os diretórios municipais. Eu corri o Paraná inteiro para organizar, outros companheiros também. Eu pus o Jacinto Simões no Sudoeste para tomar conta e organizar lá. O Olivier Bardo em Londrina. Aqui na região metropolitana, lá no Sudoeste também, Jacinto Simões para ajudar a organizar o Paraná. E assim nós conseguimos montar um partido com um candidato em 66 a deputado. Candidato a senador saiu 2. Candidato a senador saiu o Afonso Camargo, candidato a senador, e o José Richa também, candidato a senador. Bom, essa foi aquela eleição de 66, uma eleição muito difícil, elegemos aí 8 deputados estaduais, tá? Mas o governador, naquele período, o Ney Braga era governador e ele teve um problema muito sério. Ele tinha que ter deputados estaduais para ajudá-lo, porque ele tinha só 12 deputados estaduais do partido dele, do PDC. Ele precisava fazer um acordo com o PTB, não? Com o MDB que seja, não? Depois. Aí ele fez um acordo com o PTB, era PTB ainda. Ele fez um acordo com o PTB, e o PTB tinha 12 deputados estaduais, e eles juntaram os 12, ficou com 24, e ele conseguiu então organizar. Mas naquele tempo, os partidos faziam tudo com muita seriedade. Tanto é que era tudo feito de carta com carta. Um mandava carta admitindo aquilo, outro mandava outro tipo de carta e tal. E aí que vem uma história muito séria. Uma dessas cartas era do Ney Braga. Eu sabendo que a ditadura ia lá no partido, no MDB, na rua Pedro Ivo, 698, o primeiro andar, eu sabia que eles iam lá quebrar a porta e tirar todos os nossos documentos. Eu fui primeiro. Eu com um amigo meu, o Dilon Santos, fomos primeiro na Pedro Ivo, quebramos a porta, tiramos todos os documentos que tinha, alguns nós queimamos, outros jogamos na beira do rio Iguaçu, e é um documento importante eu guardei comigo na minha casa. Era importante, um documento que eu achava muito importante. E muita gente soube desse documento e queria, então, falar. Eu vou falar agora sobre esse documento. Esse documento era uma carta que ele fez, que o Ney Braga fez, que eu só fui fazer a revelação dele em 1986, mais ou menos. Eu tinha essa carta que era muito importante do Ney Braga, que eu quero que vocês prestem atenção nessa carta. Essa carta é do 22 de fevereiro de 1963. Ele, mandando essa carta ao PTB, ele diz assim o seguinte: ultrapassada, porém, essa importante fase do desenvolvimento político brasileiro, e quando o presidente João Goulart, depositário das esperanças populares, já assumiu com autoridade
o comando efetivo do governo federal, sinto-me à vontade para, respondendo ao ofício que vocês nos fizeram, pela referida comissão, dirigir-me a Vossas Excelências e demais ilustres membros do Diretório Regional do PTB e analisar sincera e tranquilamente o problema levantado na referida reunião. Essa carta tem a assinatura do Ney Braga. Essa carta eu guardei, eu escondi. Essa carta, se fosse revelada naquela época da ditadura militar, Ney Braga seria, no mínimo, cassado. Ele seria cassado. Ele ia ser expulso. Ele era general do Exército. Ele, no mínimo, ia ser preso. Tinha muita gente que queria essa carta para acabar com o Ney Braga. Mas eu não era do Ney Braga. Eu tinha sido do lado dele. Depois houve um rompimento, eu estava dentro do PTB e ele estava no PDC. Mas eu achei, e que era agora a opinião de vocês paranaenses sobre esse caso. Eu achei que se eu largasse aquela carta, entregasse essa carta, o Ney Braga seria expulso, cassado, preso. E nós viria para o Paraná, a quem para substituí-lo? No mínimo um general. Eu sei que tipo de general é esse que vinha aqui para o Paraná. Eu me preocupei com isso. Poderia ser um homem duro, maldoso, que vinha para aqui e não conhecia ninguém. Podia prender gente, até eu podia ser preso. E eu achei melhor guardar essa carta e não guardar. Muitos vieram atrás de mim, querendo acabar com o Ney Braga, até prisão. E me ofereceram até dinheiro para me comprar. Mas eu não fiz nada disso. Você, paranaense que está me assistindo agora, veja se eu estava certo, se eu fiz a coisa certa, porque eu posso ter feito errado. Mas isso foi esse período de 54. Nós organizamos o partido, o MDB, e fomos para a eleição novamente em 1970. Nós fomos para a eleição de 1970. Nessa eleição de 70, nós apresentamos o Zé Richa, candidato a senador, mas ele não foi eleito. Nós elegemos poucos, o MDB era muito fraco no Paraná, e nós ficamos procurando. Nós elegemos aí uns 6 senadores, mais ou menos, uns 4 deputados federais, e aí deixamos eu montando o partido para a alta face. Aqui em 60, e volta um pouquinho, aqui em 68, nós tivemos uma eleição para vereador em Curitiba. Eu era secretário do partido, nós tínhamos só um vereador no MDB, Arlindo Ribas de Oliveira. E nós lançamos candidato. Naquele ano, nós elegemos 7 vereadores, dos 21 nós elegemos 7 vereadores. Foi ótimo aqui, o diretório municipal, a presidente era o Léo de Almeida Neves e eu era o secretário do partido. Em 69 vem novamente as cassações. E Léo de Almeida Neves, entre outros, foi cassado no dia 13 de março de 64, de 58. As datas eu posso me enganar, me atrapalhar em data, porque a minha idade permite isso. Eu estou com 97 anos. Bom, aquela eleição foi uma eleição tranquila, uma eleição boa, mas nós começamos a nos preparar para 74. O MDB estava mal. Pouca gente, poucos acreditavam no MDB. E nós então procuramos arrumar um candidato a senador. Eu procurei alguns, ninguém queria assumir esse cargo de candidato a senador porque sabia que era impossível. Ninguém queria saber disso. Então, eu comecei a procurar. Procurei o Fernando Gama, que era deputado federal, eu saí com ele pelo interior do Paraná, eu e ele, para ver se achava alguém para ser candidato a senador. E eu influenciar o Fernando Gama para ser candidato a senador. Quando nós chegamos em Londrina, fomos
pegar o avião para voltar para Curitiba. Ele me apresenta um amigo dele do Banco do Brasil, advogado, Francisco Leite Chaves. Nós subimos no avião e viemos para Curitiba. Aí eu não tinha mais ninguém para cantar, para ser candidato a senador. Eu me baixei em cima desse tal de Leite Chaves, um senador que disse na subida do avião que aquele shopping que estava lá embaixo em Londrina era dele. Eu falei, então é um homem que de posse tem condições para fazer uma campanha eleitoral. Aí cantei ele na viagem para ele ser candidato a senador. E chegamos aqui em Curitiba, marcamos um encontro à noite no Hotel Presidente, eu, ele e o Gama, e eu cantei ele para ser candidato a senador. E ele diz, mas Silvio, eu não posso ser candidato, eu não conheço nada. Eu conheço Londrina, Arapongas e Curitiba. Antes que eu venho aqui no Tribunal de Justiça. Eu falei, mas cantei ele e acabou saindo candidato. Eu corri o Paraná inteiro com ele. Fizemos uma campanha decente, boa, enorme, fabulosa. Não? Uma caminhonete, eu e ele, motorista, e outra caminhonete com alto-falante, e ele parava em tudo quanto é lugar, subia numa mesa, subia no palanque, e nós corremos o Paraná inteiro. Não? E quando chegamos a um certo ponto, e foi um Moarama, nós vimos que nós íamos ganhar a eleição. Achei aquilo uma surpresa, muita gente. E o resultado da eleição foi maravilhoso. De manhã, vamos ver o resultado da eleição. Aquela eleição é uma eleição diferente. É uma eleição que o governo federal da ditadura planejou para eles ganharem a eleição. Então é o seguinte, o candidato a deputado estadual e federal era vinculado. Quem votasse no federal no candidato da Arena, tinha que votar também no estadual da Arena. Não podia ter essa diferença em outro partido. Esse voto seria nulo. Quando nós fizemos a apuração, nós fomos para ver a apuração lá no Tarumã, eu vi uns deputados da Arena conversando sobre isso. Nós vamos perder a eleição de deputado. Aí o deputado vai para a Assembleia, vai para o PMDB. Indo para o PMDB, eles vão ter a presidência da Assembleia, a indicação do prefeito de Curitiba, e ele vai ser o vice-governador. É um perigo danado. Nós vamos fazer tudo para não deixar o MDB ganhar tudo isso. E eu ouvi essa conversa de alguns deputados. Inclusive estava presente também o deputado Erundito Silvério. Muito bem, então eu fiquei preocupado com isso. Veio o resultado da eleição e o Tribunal Eleitoral vê que elegeram deputados federais 15, deputados estaduais 29 da Arena e 25 do MDB. Mas se o voto era vinculado, não podia ter essa diferença. Eles roubaram. Roubaram. Roubaram porque eu vi roubar. Eu fui no Tribunal Eleitoral e abri a porta e estava lá dentro o doutor Mário Lopes dos Santos mexendo nos boletins que tinham vindo do interior, transformando os votos só para deputado estadual, para eleger mais deputado estadual do que federal. Eu vi. Aí saí, ele chamou o Guarda Civil, Brasil Paraná de Cristo, era o nome dele, e mandou, tira esse cara daí, e me mandou embora. Muito bem, mas eu era delegado do partido. À noite, no dia seguinte, eu fiz um requerimento pedindo uma cópia de todos os boletins que vieram do interior. Eu queria pegar uma cópia desse que veio do interior, porque nesse que foi mexido, para não dar essa diferença tão grande. Aí me negaram. Quando eu chego na porta do tribunal, meu presidente, José Mugiati, era presidente diretor regional do MDB, ele manda um funcionário dele lá, dando uma carta para mim, me proibindo que eu entrasse com algum pedido dos boletins. Aí eu peguei e fui embora. Ele me deu aquele ofício e foi embora. Eu fui embora, mas voltei. Voltei de entrada no meu pedido, que era pedir uma cópia de cada um boletim.
Eu com aquilo na mão, eu derrubava tudo. Aí eles entraram com uma ação contra mim, foi uma briga danada, mas ficou como estava. Ditadura é ditadura, eles que mandam. E não deixou fazer mais. Eu chamei ele que tinha o Mujad, que tinha roubado, acertado com a ditadura. Aí ele entrou com uma ação contra mim, a ação não deu em nada. E assim, em 74, nós ganhamos a eleição, mas não ganhamos toda como deveria ser ganho. Foi em 74, vamos para mais tarde. Você sabe, foi um senador, foi um belo senador, mas teve uma oportunidade, um fato importante nessa história toda. Em 1975, o governo federal estava muito preocupado com a situação política do Brasil e resolveu prender algumas pessoas taxadas de comunista. Eu peguei e fui a Londrina, porque o presidente do MDB de Londrina era meu amigo, Luiz Gonzaga. Era um advogado, foi reitor lá em Londrina, foi chefe de gabinete do Zé Richa. E ele foi preso. Ele foi preso. Prenderam ele, mas o Genesi Guimarães e um monte de gente aqui de Paranaguá. Aí eu fiquei em Londrina 2 dias, 3 dias, aí vim de mais um lugar para Curitiba para ver se poderia acontecer alguma coisa comigo. Mas não aconteceu nada. Aí eu fui na DOPS, pedi uma autorização para visitar os presos políticos. E eu fui visitar os presos políticos. Quando eu cheguei lá, juntei todos eles, me abraçavam, um chorava, estava todo machucado. Teve o Genesi Guimarães, que chorava que nem uma criança, um homem de idade. Conversei bastante com o Luiz Gonzaga, ele me deu algumas informações que eu precisava. Eu fui o primeiro a visitar os presos políticos no Paraná. Depois alguns, mas foi. E os filhos deles também. Nós cuidamos, levei muito para minha casa, foi mulher com criança na minha casa. Depois abriu o MDB, a porta do MDB, eles lá para dar comida para os filhos, do pessoal de Paranaguá preso. Eu cuidei de todos os presos políticos aqui no Paraná, em 1975. E nos preparamos depois para 1978. Em 78, fizemos uma eleição, nós temos 2 candidatos, a senador Zé Richa e Enéas Faria. A união dos 2 ganhou, porque eles somavam o voto dos 2, ganhou do Túlio Vargas, que era da Arena, e assim nós elegemos. Em 79, eu ainda já era pela 4ª vez presidente do MDB de Curitiba. Então, o que eu fiz? Estava em fase para extinguir o partido. Devia a extinção dos 2 partidos, Arena e MDB. Aí eu larguei a política, praticamente larguei. E fui convidado para trabalhar na TV, Paraná TV, do Zé Carlos Martinez, junto com o Evo Babi, meu amigo, o programa Verdade. O repórter. Esse programa trabalhou mais um tempo lá e outras pessoas trabalharam. O Luiz Fernando Federer também trabalhou lá conosco. E ali começou a minha vida como jornalista, apurando as novidades e contando as novidades. Isso foi em 82. Em 82 houve a eleição, já com outros partidos políticos, e o Richa se elege governador. Elege contra o Ney Braga e o Saul Raiz. Eles elegem o Álvaro Dias senador e o Zé Richa governador em 82. Aí veio uma eleição interessante, foi de 80. Em 83 foi nomeado Maurício Frutti pelo governador prefeito de Curitiba. Aí começou a entrar o pessoal, alguns do MDB. E em 85 veio a eleição para prefeito de Curitiba. Eram 8 candidatos. Inclusive o mais forte era o Jaime Lerner, era o Paulo Pimentel também, e também o Roberto Requião.
O Roberto Requião me procurou para me ajudá-lo, mas eu tinha um programa de televisão, o repórter que eu fazia, comentário político, junto com o Gilmar. E veio acontecer o seguinte, o Jaime Lerner estava na frente, ele é imbatível, estava com 60 e tantos % já na frente de todos eles. E apareceu atrás de mim uma pessoa que queria conversar comigo, eu estava na televisão. O nome dele era Joaquim Severino do Nascimento. Ele veio se oferecendo, que ele queria falar sobre a campanha do Jaime Lerner, contar tudo o que acontecia com o Jaime Lerner. Eu acertei com ele, com o Babi, e gravamos uma entrevista com ele. Nessa entrevista gravada, ele contou tudo o que acontecia de ruim para no Jaime Lerner, no comitê do Jaime Lerner. Quem pagava, quem dava dinheiro, quem fazia os cartazes, contou um monte de coisa nessa gravação, numa sexta-feira. Aí eu marquei para jogar no ar na segunda-feira essa gravação, a meio-dia no nosso programa. E até lá, então, foi uma confusão danada, ameaça, telefonaram me ameaçando para mim não fazer nada. Parentes do Jaime Lerner foram me procurar na televisão. Osmar de Oliveira conhece bem esse pedaço, que ele foi, usando da minha amizade, que eu era amigo e sou amigo dele, ele levou a parentes do Jaime para me cantar, para mim não pôr a fita não. Eu não aceitei isso. E deixei. Na quinta-feira, na segunda-feira, esse Joaquim Severino do Nascimento foi lá e ficou do meu lado, esperando se viesse alguma ordem, e veio uma determinação. A meio-dia chegou um telex determinando que não pusesse ao ar aquela fita. Nós fomos ao estúdio, levamos o Joaquim Severino do Nascimento do lado, e como o Babi leu toda a liminar, que o Tribunal Eleitoral determinou que não pusesse no ar a fita gravada, o noivo leu toda a liminar e falou, bom, mas está aqui a pessoa, ele vai falar novamente. E ele falou tudo que ele tinha falado antes. Resultado, o comitê do Requião pegou todo aquele material do que ele disse, quem levou dinheiro para a campanha do Jaime Lerner, por quem fez as propagandas a favor do Jaime Lerner contra o Requião, contou tudo que as brigas que havia no comitê do Jaime Lerner, contou um monte de coisa que atrapalhou a vida do Jaime. Aí à noite ele pôs no ar, eles sentiram, o Jaime tem gravações, e aí o Jaime entrou com um pedido na Polícia Federal, e a Polícia Federal leva o Babi e eu para a cadeia. Nós fomos presos e fomos processados pelo Jaime Lerner. Sabe quem arrumou o advogado para nós? Não foi o Requião, não. Quem arrumou o advogado para nós foi o governador. Foi o Zé Richa que arrumou o advogado. Mas na segunda-feira, o Jaime estava com 63% de porcentagem na pesquisa. Ele conseguiu 63%. Chegou no sábado, no domingo, ele perde a eleição e o Requião ganha com 20 mil votos à frente do Jaime Lerner. Quer dizer, foi o nosso trabalho, esse trabalho, que fez, infelizmente, fez o Requião ser prefeito de Curitiba. E nós fomos processados. Isso aí, logicamente que não chegamos aí para a cadeia, só fomos no Lebrão. Então essa foi a eleição de 85, em que o Requião ganhou a eleição com um trabalho que nós fizemos. E assim foi minha luta, continuei em televisão, rádio, jornal, e assim foi passando, mudando e levando. Eu sempre fiz política, a vida inteira fiz política. O deputado Miguel Vara dizia uma coisa interessante que eu tenho que deixar gravado aqui. O Silvio tem duas coisas interessantes que ele faz. Ele gosta
é da família e de política. E é verdade. São duas coisas que eu gosto de fazer. É cuidar da minha família, não? E fazer política. Eu gosto de fazer política. Bom, eu era funcionário da Assembleia. Eu tenho que falar sobre a Assembleia. É muito importante que eu fale sobre a Assembleia. Eu fui, numa certa época, em 1963, eu fui convidado por alguns colegas para a gente montar uma associação dos aposentados da Assembleia. E montamos a associação. E certo dia, porque os atuais deputados, a Assembleia é o seguinte, em 1999, quem comandava a Assembleia era o deputado Aníbal Cury, mas ele faleceu em 69. De 69 para cá, 7 pessoas comandaram a Assembleia. Presidente e secretário. Quem manda na Assembleia é o presidente e o secretário. Mas ninguém. É isso que fazem tudo. Não? Eles que assinam todos os atos, assim, eles que tomam conta da Assembleia. E tinha 7 deputados na Assembleia. Inicialmente foi Nelson Justo e secretário Herman Brandão. Aí começou a juntar os 7 para tomar conta da Assembleia. E eu fui presidente da Assembleia. E vi aquele escândalo que estava acontecendo na Assembleia. Eu pedi autorização numa reunião que eu fiz da associação e fui autorizado por ata, inclusive com assim ata, que eu fosse cuidar, denunciar o que tinha na Assembleia de errado. Eu juntei tudo, pus em 12 envelopes e procurei a Procuradora-Geral da República, doutora Marcela. Fui lá conversar com ela, levei os documentos que eu tinha e mostrei para ela. Ela falou, seu Silvio, eu não posso fazer nada. Porque isto, seu Silvio, isso é do Estado, não é comigo, federal, eu não posso. Mas não posso entregar isso para o Estado, para a Procuradoria do Estado. Eu não acredito na Procuradoria do Estado, que ela vai contra a Assembleia. Eu falei. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, seu Silvio, e eu recebo do senhor, faço um documento e eu mando para o Tribunal, para a Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná. Tá bom? Assim vai, tá bom. No dia seguinte ela me telefonou, seu Silvio, toma nota, 895/03. É o número do ofício que eu estou mandando para a Procuradora da Justiça do Paraná. E de fato, lá montaram um processo. O número do processo é 041/04. E o processo andou. Todo mundo conversa. Aí que surgiu, então, aparece na minha casa um jornalista com o nome de James Alberti. E disse que era da Gazeta e da Globo. E queria saber aqueles documentos que eu tinha. Eu entreguei todos os documentos para ele. Aí tá, a Assembleia está desse jeito. Depois apareceu um outro colega dele, Carlos Colbert, também a mesma coisa. E dei para ele. Aí chegou aqui, no Paraná, depois da denúncia deles, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, e levantaram, em 63, 64, e a Gazeta publicou em 2008, 2009, 2010, publicou tudo, que tinha 400 inquéritos abertos, que tinha 70 e tantos funcionários com nome fictício. Tinha um caso até que me chamou a atenção, que um deputado recebia de 16 funcionários. E assim começou a rolar o processo, está rolando, e eu fazendo declarações e mostrando, eu tenho tudo guardado. Aí depois agora, há pouco tempo, há uns anos atrás, prenderam o Bibinho e mais 2 funcionários da Assembleia. Mas eu faço uma pergunta e deixo uma pergunta aqui para me esclarecer isso. Porque senão eu já nem durmo mais. Mas eu vou viver um pouco ainda para contar mais coisas para vocês. Mas, o que acontece? Prende o Bibinho. Quem assina decreto para nomear, para pagar qualquer coisa, é o presidente da Assembleia e o secretário da Assembleia.
Esses que são os responsáveis com dinheiro, com nomeação, com tudo que acontece dentro da Assembleia. Não é o diretor. O Bibinho é o diretor-geral. Eu não estou aqui fazendo defesa dele, não. Mas é a verdade que tem que ser dita e tem que ser contada. E o povo tem direito a saber. O diretor assina só férias e licença para funcionário. Ele não nomeia ninguém. Aqueles que nomearam, onde que eles estão? Ora, e prende o Bibinho. O Bibinho foi preso a primeira vez e agora foi preso novamente, faz 3, 4, 5 anos que ele está preso. E não tem ex-presidente preso, não tem ninguém preso. Então sai no jornal, é o Nelson Jordão, é Nelson Justo, Nelson não sei o que lá, é fulano e tal. Esse é o nome dos 7. Tem casos na Assembleia de apavorar. Tem uma funcionária de Santa Catarina que está à disposição da Assembleia do Paraná há 22 anos. Ganha do lá e ganha do cá. Tem de tudo na Assembleia. Na Assembleia, quando fui fazer a visita, eu fui a Santa Catarina. Em Santa Catarina, a Assembleia de Santa Catarina tinha só 17 automóveis. A do Rio Grande do Sul tinha 15 veículos. O Paraná tinha 196. Aí eu falei com o presidente Herman Brandão, ele mandou, eu vou vender todos os automóveis. Ele vendeu todos, sim, mas sumiram 48. Até hoje ninguém sabe onde que tem carro. Ninguém fala nada nos automóveis. Aí me ameaçaram de morte. Eu fiz um boletim, um BO, e mandei para o Tribunal de Justiça, federal e estadual. Eu tive infarto. Eles me tiraram meus vencimentos, me cortaram meus vencimentos. Mas eles que são culpados, eles que estragaram a Assembleia. O senhor Brandão que fez tudo. Ele que comprou os automóveis. 196 automóveis tinha na Assembleia. Sumiram 48. Como é que vai sumir 48? Prende o Bibinho, por que prende o Bibinho? E os outros 2? E cadê os deputados? Que eram os comandantes da Assembleia, que comandaram a Assembleia. Onde que eles estão? Assim é o nosso Paraná. Eu tenho muita coisa para falar, mas vou continuar falando e vamos ver o que acontece. Eu, além de fazer política, de ser presidente do MDB, fui presidente do MDB de Curitiba 4 mandatos. Quer dizer, quase toda a ditadura eu fui presidente do MDB. Não acredito que no Paraná tenha um político sem mandato, sem ser deputado estadual, deputado federal, nada, que fez mais política a favor do povo do que eu. Eu fiz política brigando a favor do povo. É lógico que deputados que eu falei não me querem bem. Eu conheço isso. Mas eu conheço o que eu fiz. De tudo isso, eu consegui. Em 1976, eu lancei esse livro. Esse livro é um livro que tem tudo sobre a política do Paraná. Com nome, fotografia. É um livro maravilhoso. Eu me recordo desse livro que em 1978, eu estava numa convenção do MDB em Florianópolis. E lá me encontrou o então deputado Tancredo Neves. Eu estava com o livro embaixo do braço. E ele parou, olha, como é que você tem esse livro aí? De onde você arrumou esse livro? Aí fez esse livro, deputado, fui eu que fiz. Você que fez, foi. Eu vi esse livro na frente no gabinete do Dr. Ulisses e falei para ele, Ulisses, se esse livro, um livro desse tipo, tiver em cada estado do Brasil, você não precisa sair de Brasília. Com esse livro na mão, você conhece o Brasil inteiro, sabe de tudo, Ulisses. Manda fazer o Brasil inteiro. E eu falei para ele, deputado Tancredo, eu procurei Santa Catarina, procurei o Paraná, eles não quiseram fazer e ninguém fez. Depois, em 1992,
eu lancei esse livro, Por Dentro do MDB. Esse livro aqui eu contei toda a história que eu sabia do MDB. Ele é pequenininho assim, mas conta a história, conta a verdade do MDB. Posteriormente, eu tinha feito junto com o Enéas Faria, nós fizemos 66 entrevistas. Entrevistamos 66 pessoas, as mais ilustres do Paraná. Dessas nós captamos 16 que tinham sido governadores. Por um período pequeno ou grande, mas foram governadores. E nós fizemos esse livro, então, Governadores. Esse livro é a gravação deles. Eu me lembro que no lançamento desse livro, o governador Jaime Lerner entrou e disse assim, esse livro do Chivo está cheio de mentira. Mas o Chivo não tem culpa. De fato, são depoimentos feitos pelo próprio governador. Agora, eu lancei esse livro, que esse livro assim, é aquela história do deputado Miguel Bufara, que ele dizia, o Chivo tem duas paixões na vida dele, é a família e a política. Aqui nesse livro, eu lancei agora, há pouco tempo, tem as minhas duas paixões. Tem a família e a política, está aqui, nesse livro. Aqui. Eu tenho um fato que eu tenho, tá? Que eu colaborei. Depois desses dois livros, eu lancei um DVD, com 2 DVDs, dá 4h30, contando a história do Paraná. Quer dizer, eu procurei divulgar tudo que o Paraná poderia ser divulgado por mim, o que eu tinha conhecimento. Essa participação eu deixo para os jornalistas, principalmente, para discutir a política, para ver quem é quem na política. Isso é importante, quem é quem na política do Paraná. Tem coisas assim que às vezes a pessoa não sabe, pensa que é isso e aquilo, mas eu não fico sossegado enquanto não a justiça do Paraná. Eu sei que aconteceu. É difícil unir a justiça do Paraná. Isso que eu vou falar agora é uma coisa muito importante. É muito importante. O que acontece? Em 1986, por exemplo, o deputado Hermas Brandão nomeia para o gabinete dele a mulher dele e a mulher do desembargador. Esse desembargador é presidente do Tribunal de Justiça. Com isso, ele conseguiu comandar a Justiça do Paraná. É um desembargador. Um procurador, que foi 2 vezes procurador-geral de Justiça, lançou a família inteira dele para trabalhar na Assembleia. Assim, eles seguraram a Procuradoria-Geral de Justiça. Eu denunciei diversas vezes por escrito. Nada aconteceu. Tem funcionário que não trabalha, tem gente que não aparece na Assembleia, mas um monte de coisa. O salário deles. A única coisa que eles fizeram foram cortar o meu salário. Isso eles fizeram bem. Souberam fazer. Porque eu não consigo reaver. Porque vai lá e pega. É lógico. Então, esse foi o grande, e é o grande mal. Outro dia, um procurador desse aí ficou zangado. Estou zangado com o Silvio. Por que você está zangado? Porque o Silvio pôs no Facebook dele que minha irmã era funcionária da Assembleia. Pois sim, é verdade. Ela é funcionária, ele nomeou no gabinete do presidente da Assembleia. Ele já tinha lá o irmão, irmã, cunhado, pai, tudo já lá dentro da Assembleia. Agora por mais um. Eu denunciei, eu falei, mostrei. Tudo com prova. Está zangado comigo? O problema é dele, não é meu. O meu é fazer o que eles não fazem. Qual é a função do procurador de justiça? É denunciar as coisas erradas. Eles fazem, mas não denunciam.
Eu sei quem é. Eu já disse, ele sabe quem é. Então, isso é a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E o caso do Bibinho, então, é o pior de todos. Prenderam o Bibinho. Os caras fizeram e prenderam o Bibinho. Bibinho, outro Nassif, outro Claudinho. Ah, eles roubaram, tão ricos, tão com dinheiro. Eu sei que eles fizeram. Pode ser que eles fizeram, não sei se fizeram ou não fizeram. Agora, quem é responsável por isso é o presidente da Assembleia e o secretário da Assembleia. E o segundo secretário. O segundo secretário é dispensado, mas o primeiro não é. Então, presidente, eu vou ver se eu consigo lembrar do nome dos presidentes. Nelson Justo, Herman Brandão, Valdir Rossoni, é isso, ó. Nereu Moura, esses que estão lá agora, Alexandre Cury, estão lá, Plauto Miró Guimarães, e o atual também, que esteve lá e voltou, Valdir Rossoni. Traiano, o deputado Traiano, eu escrevi, eu pus no Facebook, essa é de matar, eu vou contar para vocês, por favor. Eu escrevi no meu Facebook e mostrei 8 fichas funcionais de 8 funcionários com o sobrenome de Traiano no gabinete dele. Ele me processou. Queria que eu pagasse a ele 12 mil reais por dia, porque eu denunciei isto. A minha sorte é que nós temos ainda gente séria. Uma desembargadora indeferiu e disse que eu usei a expressão da verdade. Ele queria que eu pagasse 12 mil, mas ele que sabe 12 mil, eu não conheço 12 mil para pagar. Ele sim, ele sabe quanto que é 12 mil. Eu não sei nem valor de dinheiro, isso é muito. Eu moro em apartamento alugado. Ele não mora em apartamento alugado. Ora, e vem ele querer me processar. Por 8, fora da família Traiano. Tem família Casa Grande, tem outras famílias que ele põe, ele nomeia família 4, 5, 6, uma família. Esse dinheiro, ó, é rachado. É isso que acontece na Assembleia Legislativa do Paraná. Seu Traiano, fica aí. O cara, sabe o que ele é? Ele é presidente do PSDB no Paraná. Ele é presidente da Assembleia no Paraná. Ademar Traiano. Esse que contesta o meu documento. O documento não é meu, é da Assembleia. Essas coisas que acontecem. Não é só em Brasília, não. Aqui também tem isso. Eu espero que um dia, não sei quando, tudo muda. Os jovens querem isso também. A juventude está na rua. Estão todos brigando. Tem gente sem emprego, tem gente sem dinheiro, gente sem nada. Precisa arrumar o Brasil e o Paraná também. Um abraço a todos.